Capítulo 4.2 Jogando para ganhar. A cesta de risco. Crescimento. O vencedor não é aquele que tem o carro mais rápido. É aquele que se recusa a perder. Dá-lhe arinhar, Senhor. A cesta de risco. Crescimento é onde todo mundo quer estar. Por quê? Porque ela é sedutora. É emocionante. Você pode obter um retorno muito maior aqui. Mas a palavra-chave é poder. Você também pode perder tudo o que poupou e investiu. Portanto, seja lá o que você colocar na sua cesta de risco, crescimento, tem de estar preparado para perder uma parte ou até mesmo tudo, se não tiver tomado as devidas medidas de proteção. Como nós sabemos disso? Porque tudo na vida, incluindo os mercados, funciona em ciclos. Haverá tempos de prosperidade e tempos de inatividade. E qualquer pessoa que investe em determinado tipo de ativos em sua boa fase, seja ele imobiliário, ações, títulos, mercadorias, ou qualquer outra coisa, e acha que a festa vai durar para sempre porque dessa vez será diferente, deve se preparar para um duro despertar. Quando entrevistei Jacques Bogle para este livro, ele repetiu um dos seus mantras: os mercados sempre revertem para a média. Isso significa que o que sobe vai descer, e vice-versa. E eu tenho certeza que Ray Dalio chamou a sua atenção quando ele disse que, independentemente de qual seja o seu investimento favorito, em algum momento da sua vida você pode contar com uma queda de 50% a 70% no seu valor. Embora haja um potencial ilimitado para os resultados positivos nessa cesta, nunca esqueça que você poderia perder tudo, ou pelo menos uma parte significativa. É por isso que eu chamo isso de cesta de risco, crescimento, e não de cesta de crescimento, risco. Porque o crescimento não é garantido, mas o risco é. Então, quais investimentos você colocaria aqui? Eis aqui uma amostra de 7 principais classes de ativos a serem considerados. 1. Participações. Outra palavra para as ações, ou parcelas de titularidade de empresas individuais ou veículos para possuir muitas delas de uma vez, como fundos mútuos, índices e fundos negociados em bolsa, ETFs, na sigla em inglês. Os fundos negociados em bolsa, ETFs, foram chamados de ETFs do mercado de ações, aumentando vertiginosamente a sua popularidade em mais de 2.000% de 2001 a 2014 e detendo mais de 2 trilhões de dólares em investimentos. Mas o que são eles exatamente? Os ETFs são construídos como fundos mútuos ou fundos de índice, porque contêm um conjunto diversificado de ativos. Mas você pode negociá-los como ações individuais. A maioria deles segue um tema: ações de baixa capitalização, obrigações municipais, ouro, ou acompanha um índice. Mas, com um índice ou fundo mútuo, você tem de esperar até o fim do dia de negociação para comprar ou vender. Os ETFs podem ser negociados durante todo o dia. Os especialistas dizem que, se você gostar da ideia de um fundo de índice, mas quiser comprar quando percebe que o preço está baixo e vender quando o preço está alto durante uma sessão de negociação, um ETF pode ser o ideal para você. Mas isso é negociar, não investir, e tentar prever o comportamento do mercado com base nos movimentos de preço a curto prazo traz riscos muito intensos e especiais. Ainda existe outra diferença: quando compra ações de um ETF, você não está comprando ações, títulos, mercadorias ou qualquer outra coisa que esteja associada ao fundo. Você está comprando ações de um fundo de investimento que possui esses ativos. Aquela empresa promete que você receberá o mesmo resultado financeiro que receberia se você próprio as possuísse. Mas não se preocupe, parece mais complicado do que é. Muitas pessoas gostam dos ETFs porque eles lhe propiciam uma enorme quantidade de diversidade a um baixo custo. De fato, muitos ETFs têm taxas mais baixas até mesmo do que os fundos de índice tradicionais comparáveis, e às vezes exigências de investimentos mínimas e mais baixas. Pelo fato de eles não se envolverem em muitos dos tipos de negociação que produzem ganhos de capital, eles podem ser eficientes em termos fiscais. Embora haja um movimento em direção aos ETFs que estão chegando ao mercado mais ativamente gerenciados,
o que os torna menos eficientes do ponto de vista fiscal. Você deveria investir em ETFs. Jack Bogle, fundador do Vanguard, que, aliás, oferece muitos fundos de ETF, me disse que não vê nada de errado na posse de índices de ETFs de amplo espectro, mas adverte que alguns são muito especializados para investidores individuais. Não é preciso apostar apenas no mercado, ele disse, mas em países, em setores da indústria. E você pode estar certo e pode estar errado. Davi Swensen pergunta por que os investidores individuais deveriam se preocupar com os ETFs. Acredito piamente na compra e na detenção em longo prazo, ele declarou. A principal razão pela qual você optaria por um ETF é a possibilidade de negociar. Portanto, não sou um grande fã disso. 2. Obrigações de alto rendimento. Você também pode conhecê-los como títulos podres, e há uma razão para que eles sejam chamados de lixo. São títulos com os mais baixos índices de segurança, e você recebe um cupom de alto rendimento, uma taxa de retorno mais elevada do que um título mais seguro, apenas porque está correndo um grande risco. Para se atualizar, volte e leia o resumo sobre títulos no fim do capítulo anterior. 3. Imóveis. Todos nós sabemos que o setor imobiliário pode produzir grandes retornos. Provavelmente você já conhece bastante essa categoria, mas há muitas maneiras de investir em imóveis. Você pode investir em uma casa e alugá-la para conseguir uma renda extra. Você pode comprar um imóvel, reformá-lo e logo depois se desfazer dele em curto prazo. Você pode investir em primeiros contratos fiduciários. Você pode comprar imóveis comerciais ou um apartamento. Um dos meus favoritos, que já mencionei para você, é investir em moradias para idosos, onde é possível receber tanto a renda quanto o crescimento potencial da valorização. Ou você pode comprar REITs, fundos de investimento imobiliário. São fundos que possuem uma considerável parcela de imóveis comerciais, ou hipotecas, e vendem ações para pequenos investidores, como fundos mútuos. Os REITs são negociados como as ações, e você também pode comprar ações de um fundo de índice REIT, o que lhe possibilita uma diversidade de REITs diferentes. Quanto ao crescimento, o economista Robert Shiller, vencedor do Nobel, me disse que é melhor você investir em REITs do que possuir casa própria que, de qualquer maneira, pertence à cesta de segurança. Comprar um apartamento de um REIT me parece um investimento melhor do que comprar uma casa, ele disse, porque parece haver uma tendência para os aluguéis agora. Isso pode mudar, é claro. E, como acontece com qualquer investimento, você deve fazer uma pausa e pensar: o que eu estou apostando? Você está apostando que o preço do imóvel vai subir ao longo do tempo. Mas não há nenhuma garantia, por isso ele está alocado na cesta de risco, crescimento. Se ele subir, poderia ter uma boa taxa de retorno. Se não subir, você não vai receber nada, ou pode perder tudo. Quando você compra a sua casa, está apostando que o preço desse imóvel vai subir. Quando você compra imóveis com renda associada, uma unidade de locação, um edifício de apartamentos, imóveis comerciais, um REIT ou um índice que detenha essas categorias, Shiller aponta que você tem duas maneiras de ganhar. Você obtém rendimento ao longo do caminho, e, se a propriedade aumentar de valor, também tem a oportunidade de ganhar dinheiro quando a vende na fase de valorização. 4. Mercadorias. Essa categoria inclui ouro, prata, petróleo, café, algodão, e assim por diante. Ao longo dos anos, o ouro tem sido considerado refúgio seguro para muitas pessoas, uma parcela da sua cesta de segurança, e a sabedoria convencional afirmava que ele só subiria de valor durante os tempos de incerteza. Então, seu preço caiu mais de 25% em 2013. Por que investir em ouro? Você poderia manter uma pequena quantidade no seu portfólio, dizendo: caso o dinheiro em papel desapareça, então eu tenho aqui uma pequena parcela da minha segurança. Como você sabe, se acontecer uma confusão generalizada e o governo entrar em colapso por causa de uma invasão de zumbis, pelo menos você terá algumas moedas de ouro, ou prata,
para comprar uma casa flutuante e partir para o mar. Pensando melhor, será que os zumbis sabem nadar? Caso contrário, o ouro provavelmente vai pertencer à sua cesta de risco. Crescimento. Você investiria nele como proteção contra a inflação ou como parte de um portfólio equilibrado? Como vamos aprender mais tarde, mas precisa aceitar o risco. Então, não se engane. Se você comprar o ouro, está apostando que o seu preço subirá. Ao contrário de muitos outros investimentos, este não produz nenhum rendimento, como os que você poderia obter com os dividendos de ações ou com a renda gerada por imóveis ou títulos. Assim, o ouro poderia ser um risco bom ou mau, mas com certeza ele entra na sua cesta de risco. Crescimento. Isso não significa condenar o ouro. Na verdade, na época econômica certa, o ouro costuma ter um desempenho excepcional. É por isso que no capítulo 5.1, Invencível, Inabalável, Inconquistável, a estratégia da Alciazons, você verá por que pode ser inestimável ter uma pequena parcela de ouro no seu portfólio. 5. Moedas. Você tem um iene para comprar alguns ienes, considerando que toda moeda é apenas papel. O investimento em moeda é pura especulação. Há pessoas que fazem uma fortuna com isso e, mais ainda, as que perdem uma fortuna. As operações cambiais não são para os que desanimam com facilidade. 6. Objetos para colecionadores. Arte, vinho, moedas, automóveis e antiguidades, para citar alguns. Mais uma vez, essa classe de ativos exige conhecimentos muito específicos ou muito tempo pesquisando no eBay. 7. Obrigações estruturadas. O que elas estão fazendo nas duas cestas? Isso se explica porque existem diferentes tipos de obrigações estruturadas. Algumas têm 100% de proteção ao capital, e essas podem entrar na sua cesta de segurança, desde que o banco emissor seja financeiramente sólido. Depois, há outros tipos de notas que lhe dão maiores retornos potenciais, mas apenas uma proteção parcial se o índice cair. Digamos que você compre uma nota com 25% de proteção. Isso significa que, se o mercado de ações cair até 25%, você não perde sequer um centavo. Se ele cair 35%, você perde 10%. Para assumir mais riscos, você tem mais resultados positivos, por vezes, até 150% sobre o índice ao qual elas estão vinculadas. Em outras palavras, se o mercado tiver subido 10%, você receberá um retorno de 15%. Portanto, há potencial para ganhos maiores, mas definitivamente há um risco aumentado. Lembre-se, mais uma vez, de que as obrigações estruturadas deveriam ser compradas através de um RIA, que vai trabalhar para eliminar todas as taxas em excesso e entregá-las para você na forma de um retorno ainda maior. A segurança não acontece por acidente. Placa em rodovia da Flórida. Nós já apresentamos uma amostra de alguns dos instrumentos de investimento ativos que você pode encontrar em uma cesta de risco. Crescimento diversificada. Você pode estar se perguntando por que eu não incluí alguns dos veículos de investimento mais ousados do nosso tempo. Opções de compra e venda, obrigações de dívidas com garantia, QDOs, na sigla em inglês, e toda uma série de instrumentos financeiros exóticos disponíveis para os operadores nos dias de hoje. Se ficar muito rico, talvez você queira que o seu consultor analise alguns desses veículos. Mas atente para o fato de que, se estiver disposto a jogar esse jogo, você provavelmente não será apenas mais um investidor, também terá se tornado um especulador. É o que se chama de dinâmica de negociação. E você precisa perceber que pode perder tudo e mais um pouco se jogar da forma errada. Pelo fato de o mantra deste livro ser que a estrada para a liberdade financeira é trilhada com a poupança e o investimento sob o efeito do crescimento composto, vou deixar para outro dia a discussão sobre a dinâmica desses ativos. É hora de entrar no jogo. Agora você conhece os jogadores que fazem parte das suas cestas de alocação. E também conhece o segredo para construir uma equipe vencedora. Diversificar, diversificar, diversificar. Mas tem mais. Você não precisa diversificar apenas entre as suas cestas de segurança e de risco. Crescimento.
mas dentro delas também. Como Burton Malkiel me confidenciou, você deveria diversificar ao longo dos títulos, ao longo das classes de ativos, ao longo dos mercados, e ao longo do tempo. É assim que você realmente obtém um portfólio para todas as estações. Ele diz, por exemplo, que você deve querer investir não apenas em ações e títulos, mas também em diferentes tipos de ações e títulos, muitos deles de diferentes mercados em diferentes partes do mundo. Vamos falar sobre diversificação ao longo do tempo no capítulo 4.4. O timing é tudo. Como a maioria dos especialistas concorda, a principal ferramenta de diversificação para investidores individuais é o fundo de índice de baixo custo, o que lhe propicia maior exposição ao maior número de títulos pelo menor custo. A melhor maneira de diversificar é possuir o índice, porque você não precisa pagar por todas essas taxas, disse Davi Swensen. E você obtém eficiência fiscal. O que significa que, se você estiver investindo para além da sua conta de tipo IRA ou 401(k), não será tributado por todas as compras e vendas constantes que ocorrem na maioria dos fundos mútuos. Divirta-se. Naturalmente, se a sua máquina de dinheiro estiver funcionando a todo o vapor e você tiver esse desejo, não há nada de errado em reservar uma minúscula porcentagem da sua cesta de risco, crescimento para escolher algumas ações e especular com elas no intervalo de 24 horas. Coloque o dinheiro que considere importante em um índice, e depois vá se divertir. Burton Malkiel me disse. É melhor do que entrar na disputa. Mas, segundo ele afirmou, limite-se a 5% ou menos do total dos seus ativos ou portfólio. Tudo isso está lhe dando uma ideia de que tipo de combinação de portfólios seria melhor para você. Antes de decidir, basta lembrar que todos nós temos uma tendência a acumular os investimentos que acreditamos que venham a nos trazer nossas maiores vitórias. E todo mundo tem suas vitórias. Você sabe por quê? Porque ambientes diferentes recompensam investimentos diferentes. Então, digamos que o setor de imóveis esteja excelente. Você investiu em imóveis. Então agora você é um gênio. O mercado de ações está excelente. Se você tiver ações, você é um gênio. Os títulos estão indo bem. Se você tiver títulos, mais uma vez você é um mestre em investimentos. Ou talvez você tenha acabado de aterrissar no lugar certo na hora certa. Não é mesmo? Então, você não deve ficar confiante demais. É por isso que a alocação de ativos é tão importante. O que as pessoas mais inteligentes do mundo dizem: eu vou me enganar. Assim, elas concebem a sua alocação de ativos idealmente para ganhar no longo prazo, mesmo que estejam erradas no curto prazo. Vamos testar o seu conhecimento. Nas próximas páginas, vou lhe mostrar os portfólios, ou as alocações de ativos, concebidas por alguns dos maiores investidores de todos os tempos. Vamos começar com uma amostra de alguém que você já ouviu falar ao longo deste livro, Davi Swensen. O homem que fez subir o orçamento de Yale para 23,9 bilhões de dólares. Um verdadeiro mestre na alocação de ativos. Você estaria interessado em ver suas recomendações para um portfólio pessoal? Eu também. Então, quando nos sentamos juntos em seu gabinete em Yale, eu lhe fiz a pergunta-chave. Se você não pudesse deixar nenhum dinheiro para seus filhos, apenas um portfólio e um conjunto de princípios de investimento, quais seriam eles? Ele me mostrou a alocação de ativos que costuma recomendar para os investidores individuais. Uma alocação que, na sua avaliação, vai resistir ao teste do tempo. Ele também recomenda esse portfólio para todas as instituições, exceto Yale, Stanford, Harvard e Princeton. Por quê? Porque essas 4 instituições empregam um exército de analistas de alto nível em tempo integral. Quando analisei a lista dele, fiquei espantado com sua elegância e simplicidade. Eu mostrei a você 15 tipos de ativos dentre os quais escolher. Ele usa apenas 6 categorias, todas em fundos de índice. Também me surpreendi com a quantidade de peso que ele dava a uma cesta particular. Você consegue adivinhar qual? Vamos ativar algumas das coisas que aprendemos até agora sobre a divisão entre as cestas de segurança e de risco.
Crescimento. Dê uma olhada na tabela abaixo e anote onde se enquadra cada classe de ativos. Verifique quais você acha que pertencem à cesta de segurança, na qual você coloca as coisas que lhe darão retornos modestos em troca de riscos menores, e depois verifique quais pertencem à cesta de risco, crescimento, na qual há maior potencial de crescimento, mas também maior desvantagem. Portfólio de Davi Swensen. Qual cesta? Classe de ativos. Fundos indexados. Peso do portfólio. Risco / crescimento. Segurança. Ações domésticas 20%, ações internacionais 20%, mercados de ações emergentes 10%, REITs, fundos de investimento imobiliário 20%, obrigações do Tesouro Americano em longo prazo 15%, TIPS, obrigações do Tesouro protegidas contra a inflação 15%. Vamos começar com os 4 primeiros. O primeiro é um amplo índice de ações domésticas, algo como o índice Vanguard 500 ou o Eucir 5000 Total Market Index. Onde você o colocaria? Ele é arriscado? Claro que sim. Existe um retorno garantido? Claro que não. Você poderia perder tudo? É improvável, mas poderia cair significativamente, e isso tem acontecido, às vezes. A longo prazo, as ações dos Estados Unidos certamente têm um excelente registro de desempenho. Lembre-se de como eles se comportam em comparação com a posse de seu imóvel pessoal. As ações têm tido um bom resultado ao longo do tempo, mas são uma das classes de ativos mais voláteis no curto prazo. Até 2013, o S&P perdeu dinheiro 24 vezes. Então, os fundos de índices de ações pertencem a qual cesta? É isso mesmo. A cesta de risco, crescimento. E quanto às ações internacionais, Davi Swensen coloca bastante peso sobre as ações estrangeiras por causa da diversidade que elas trazem para o portfólio. Se houver uma queda nos Estados Unidos, os negócios podem estar crescendo na Europa ou na Ásia. Mas nem todos concordam com Davi. As moedas estrangeiras não são tão estáveis quanto os dólares americanos. Então há um risco cambial ao investir em ações estrangeiras. E Jacques Bogle, fundador do Vanguard, com 64 anos de êxito, afirma que a titularidade das empresas norte-americanas é global. Tony, a realidade é que, entre as grandes corporações dos Estados Unidos, nenhuma é doméstica. Ele me disse: elas estão em todo o mundo. McDonald's, IBM, Microsoft, General Motors. Então, de qualquer maneira, você possui um portfólio internacional. A qual cesta as ações estrangeiras pertencem? Acho que podemos concordar que é a cesta de risco, crescimento. Não. Mercados emergentes. Davi Swensen gosta de colocar algum dinheiro nas ações voláteis dos países em desenvolvimento, como Brasil, Vietnã, África do Sul e Indonésia. Você pode obter retornos espetaculares, mas também pode perder tudo. Cesta de risco, crescimento. Pode apostar. E quanto aos REITs? Davi me disse que gosta de fundos de investimentos imobiliários que possuam grandes edifícios empresariais em distritos comerciais centrais e grandes shoppings regionais e construções industriais. Eles geralmente exibem um componente de alta renda. Portanto, esses fundos de índice podem gerar grandes retornos, mas sobem e descem juntamente com o mercado imobiliário comercial norte-americano. Qual cesta? Você acertou. Risco, crescimento. E quanto aos 2 últimos da lista, obrigações do Tesouro Americano e TIPS, ambos de longo prazo, eles oferecem menores retornos em troca de mais segurança. Exatamente. Então, a qual cesta elas pertencem? Você acertou. Segurança. Parabéns! Você acabou de direcionar 6 principais classes de ativos às suas cestas adequadas de alocação, algo que 99,9% das pessoas com quem você esbarra na rua não seriam capazes de fazer. Muito legal, não é? Mas vamos aprofundar um pouco mais para entender por que Davi escolheu essa combinação, e por que ela pode ou não ser adequada para você. Primeiro,
Vamos analisar a cesta de segurança. Davi disse que escolheu apenas obrigações do Tesouro Americano porque existe certa pureza em ter toda a fé pública do governo dos Estados Unidos o sustentando. Mas por que ele escolheu essa combinação particular de fundos de títulos? Metade são títulos tradicionais de longo prazo do Tesouro e metade são títulos protegidos contra a inflação. Eu disse a Davi, basicamente, você está dizendo que, se eu quiser estar seguro, devo me proteger contra a inflação e a deflação. Isso está absolutamente certo. Ele respondeu. Não consigo acreditar que você percebeu isso. Muitas pessoas que montam índices de títulos agrupam os dois. As obrigações do Tesouro são para a deflação, como ocorreu em 2008. Mas se você comprar obrigações do Tesouro regulares e a inflação disparar, vai acabar sofrendo perdas em seu portfólio. Se comprar o TIPS e a inflação disparar, você estará protegido. Quero que você note o que Davi Swensen, assim como todos os melhores profissionais, não sabe qual das duas situações vai acontecer, inflação ou deflação. Então ele se planeja para ambos os cenários. Ao olhar para isso, você poderá dizer, bem, sim, 50% para inflação e 50% para deflação. Ele não vai ficar apenas um pouco acima do limiar de rentabilidade. Não é tão simples assim, mas o seu raciocínio faz sentido. Ele está usando o seu investimento na cesta de segurança como proteção, pois, se os investimentos acionários ou em imóveis caírem, poderá reduzir os seus resultados negativos por ter algo para compensar alguns daqueles riscos de investimento. Portanto, ele tem certeza de que vai conseguir ganhar algum dinheiro na sua cesta de segurança. E ele não perde o capital. Então está praticando o uso inteligente da cesta de segurança. Ele não vai perder dinheiro, mas vai fazer algum dinheiro adicional se houver inflação ou deflação. Uma abordagem muito inteligente. Mas eu fiquei um pouco surpreso com o fato de que apenas 30% da sua alocação de ativos esteja destinada à cesta de segurança, enquanto 70% dos seus ativos estejam indo para a cesta de risco, crescimento. Isso me pareceu bastante agressivo para alguns investidores. E então eu perguntei a Davi como isso funcionaria para o investidor médio. Boa pergunta, Tony. Ele respondeu. As ações são a base de portfólios com um horizonte de longo prazo. Quer dizer, se você olhar para os mais recentes e longos períodos de tempo, 10, 20, 50, 100 anos vai ver que a rentabilidade do capital é superior ao que obtém em renda fixa. Dados históricos certamente sustentam o seu argumento. Dê uma olhada no gráfico abaixo, que rastreia os retornos de ações e títulos por períodos de 100 e 200 anos. Ele mostra que as ações dos Estados Unidos superaram historicamente os títulos em retornos anuais compostos. Na verdade, $1 investido em 1802 a 8,3% ao ano teria crescido para 8,8 milhões de dólares na virada do novo milênio. Assim, Davi Swensen projetou seu portfólio ideal para ser uma máquina geradora de riqueza que pudesse oferecer alguma estabilidade através da sua enorme diversidade. Pelo fato de assumir uma perspectiva de investimento a longo prazo, o portfólio tem a capacidade de superar as quedas periódicas. No mercado de ações, fiquei curioso para ver como essa combinação de alocação de ativos teria se comportado no passado. Aqueles voláteis 17 anos a partir de 1º de abril de 1997, quando os TIPS foram oferecidos pela primeira vez, até 31 de março de 2014. Foi durante aqueles anos que o índice Standard & Poor's teve um desempenho similar ao de um touro mecânico, e acabou caindo 51%. Então, um grupo de especialistas financeiros iria testar seu desempenho em comparação com o índice durante aqueles anos. Adivinhe o que eles constataram? Que o portfólio de Swensen superou o mercado de ações com um retorno anual de 7,86%. Durante a baixa do mercado, entre 2000 e 2002, quando o S&P 500 caiu quase 50%, o portfólio de Swensen permaneceu relativamente estável,
com uma perda total de apenas 4,572% ao longo daqueles 3 terríveis anos. Como outros portfólios com um alto percentual de ações, o de Swing Sen sofreu um impacto no maciço colapso de 2008. E mesmo assim teve um resultado ainda melhor que o S&P 500 em mais de 6%, perdendo 31% contra 37%, e depois se recuperou. Observação: veja o fim deste capítulo para a metodologia específica do cálculo de retornos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Então, senhoras e senhores, é seguro dizer que Davi Swensen é um daqueles raros unicórnios que conseguem realmente superar o mercado de ações em uma base consistente. E, nesse portfólio, ele faz isso apenas com o poder da alocação de ativos. E você tem acesso aos seus melhores conselhos, aqui e agora. Se isso foi tudo que você absorveu deste capítulo, acho que concordará comigo que valeu a pena o tempo dedicado a ele. No entanto, a coisa mais importante é entender esta: mesmo que o portfólio possa ter um resultado melhor e ser mais estável que o mercado geral, ainda se trata de um portfólio agressivo, para o qual é preciso muita coragem, pois poucas pessoas podem sofrer uma perda de 35% na economia de toda uma vida sem se dar por vencidas e acabar vendendo tudo. Portanto, isso é adequado para você. Se você for uma pessoa jovem, pode ficar muito interessado nesse tipo de combinação, porque terá mais tempo para se recuperar de quaisquer perdas. Se você estiver se preparando para se aposentar, esse portfólio pode ser muito arriscado. Mas não se preocupe. Vou lhe dar vários outros exemplos de portfólios nas próximas páginas, incluindo uma combinação de alocação particular que Ray Dalio compartilhou comigo, e que praticamente me fez cair da cadeira. Foi tão espetacular que eu dediquei um capítulo inteiro a isso na próxima sessão. Mas eis aqui uma dica: a sua combinação era muito menos agressiva do que a de Swensen, mas, quando a testamos no mesmo período, o portfólio de Dalio teve um retorno anual médio mais elevado e uma volatilidade significativamente menor. Um percurso com menos incidentes pode ser o santo grau da construção de um portfólio, que lhe propicia crescimento substancial com a menor taxa de risco que eu já tinha visto. Em qualquer momento da decisão, a melhor coisa que você pode fazer é a coisa certa. A próxima melhor coisa é a coisa errada. E a pior coisa que você pode fazer é nada. Theodore Roosevelt. Por enquanto, vamos voltar ao panorama geral e ver como você decidirá a respeito de seus números básicos. Qual porcentagem dos seus ativos você vai colocar em risco e qual porcentagem você vai querer garantir? Antes de fazer a escolha, você tem de considerar 3 fatores: seu estágio na vida, sua tolerância ao risco e sua liquidez disponível. Primeiro, quanto tempo você tem à sua frente para construir riqueza e cometer erros com seus investimentos ao longo do caminho antes de precisar acessá-los. Se você for mais jovem, mais uma vez, pode ser muito mais agressivo, porque terá mais tempo para recuperar suas perdas. Embora ninguém queira desenvolver o hábito de perder, as suas porcentagens também dependem de quanto acesso à renda você tem. Se ganhar muito dinheiro, você pode se dar ao luxo de cometer mais erros e isso ainda ser recompensador, certo? Hora de jogar. O que você está disposto a arriscar? Quando se trata de risco, todo mundo tem ideias radicalmente diferentes sobre o que é tolerável. Alguns são muito movidos pelo fator segurança. Lembra das 6 necessidades humanas? A certeza é a necessidade número 1. Mas alguns visam a incerteza e a variedade. Nós amamos viver no limite. Você precisa conhecer sua personalidade antes de mergulhar. Então, digamos que você esteja em uma feira de jogos. Qual das seguintes opções você escolheria? $1.000 em dinheiro, 50% de chances de ganhar $5.000, 25% de chances de ganhar $10.000, uma chance de 5% de ganhar $100.000. Eis aqui outro. Você acabou de economizar para tirar as melhores férias da sua vida. 3 semanas antes da data que planejou, você perde o emprego. Você iria cancelar as férias, tirar férias muito mais modestas, fazer como estava programado,
argumentando que precisa de tempo para se preparar para a busca de emprego, ou prolongar suas férias, porque essa pode ser a sua última oportunidade de viajar de primeira classe. A Universidade Rutgers desenvolveu um questionário de 20 perguntas em 5 minutos. http://nojes.rutgers.edu/money/riskquiz, em inglês, que pode ajudá-lo a identificar onde você se encaixa na escala de tolerância ao risco. Mas a verdadeira resposta está nos seus instintos. Nos últimos 30 anos, tenho apresentado seminários com o tema Dominando a Riqueza, nos quais já trabalhei com pessoas de mais de 100 países com o objetivo de transformar sua vida financeira, colocando em um processo de 4 dias de imersão total para dominar a riqueza. No seminário, eu gosto de fazer um jogo com elas, chamado Passe do Dinheiro. Do palco, peço aos membros da plateia para trocarem dinheiro uns com os outros. Isso é tudo que eu digo. Geralmente, há alguns momentos de confusão silenciosa, e aí eles começam a trocar. Algumas pessoas puxam $1, outras tiram uma nota de 20, outras, uma nota de 100. Você pode adivinhar o que acontece. As pessoas começam a se mexer, se olham, decidem como farão as suas trocas. Algumas negociam, outras dão todo o seu dinheiro e outras pegam a nota de 100 da outra pessoa e lhe dão $1. Você pode imaginar o olhar espantado no rosto daquele indivíduo. Depois de 3 ou 4 minutos desse tipo de negociação, eu digo: tudo bem, voltem para os seus assentos. E eu passo para o próximo assunto. Invariavelmente, algum cara vai gritar: ei, eu quero os meus $100 de volta. E eu falo: quem disse que aqueles 100 eram seus? E ele responde: bem, nós estamos participando de um jogo. E eu digo: sim. O que faz você pensar que o jogo acabou? Normalmente, a pessoa me olha com uma expressão confusa enquanto retorna ao seu lugar, ainda frustrada com os $100 perdidos. No fim, elas se dão conta. A percepção que tem da sua tolerância ao risco e da realidade está em universos diferentes. Esse indivíduo pensa que tem uma tolerância elevada para o risco, mas pode se irritar completamente com a perda de $100. Isso sempre me espanta. Imagine se você perdesse 10 mil, 100 mil ou 500 mil dólares. Isso é o que os investidores agressivos podem perder em um período relativamente curto de tempo. As pessoas não conhecem a verdadeira tolerância que elas têm ao risco até tanto têm uma experiência na vida real, sofrendo uma perda significativa. Eu já sofri perdas terríveis, golpes de milhões de dólares em um estágio da minha vida em que eu não tinha muito a perder, em que as perdas equivaliam a mais do que tudo o que eu tinha. Essas reavaliações vão fazer você despertar, mas os valores não importam. Você pode se sentir desconcertado ao perder 100 ou $1.000. O sofrimento de perder excede muito a alegria de ganhar. E é por isso que é ótimo ter algo como o portfólio Alceazons no seu arsenal de investimentos. Porque apenas por intermédio da alocação de ativos você pode reduzir significativamente o risco de perdas consideráveis. Assim como a ciência nos mostra que estamos pré-programados para odiar perder, ela também mostra que os seres humanos não são bons em avaliar o próprio potencial para ganhar. Às vezes, depois de fazer alguns investimentos bem-sucedidos, você começa a pensar: ei, eu sou bom nisso, eu posso fazer qualquer coisa. É apenas a natureza humana pensando que você pode superar o sistema. É o que os psicólogos chamam de viés motivacional. A maioria de nós pensa que é melhor do que realmente é na previsão de padrões e tem mais sorte do que realmente tem quando há um prêmio em jogo. O que mais pode explicar por que tantas pessoas jogam na loteria? Um famoso estudo de 1981 da Universidade de Estocolmo descobriu que 93% dos motoristas norte-americanos acham que as suas habilidades estão acima da média. Há até mesmo um nome para esse fenômeno: o efeito do Lago Obegon, referindo-se à cidade mítica do autor Garrison Keillor, onde todas as crianças estão acima da média. Ei, quem não acha que elas estão acima da média? Mas, quando se trata de dinheiro, os delírios de que você é melhor do que todo mundo podem matá-lo. Se você for um homem,
Você é o culpado desse viés pela bioquímica. A testosterona produz um excesso de confiança. Cada vez mais os estudos demonstram que as mulheres tendem a ser melhores investidoras, porque não superestimam as suas habilidades para antecipar o futuro com precisão. Às vezes a confiança funciona contra você. Basta prestar atenção nos meninos. Eu sou o super-homem. Eu vou voar. Veja, eu vou saltar deste telhado. Basta dizer que se o leitor deste livro for uma mulher já terá uma vantagem incorporada. Quando os mercados estão subindo sem parar, os investidores podem ficar hipnotizados pelos retornos obtidos. Todo mundo é seduzido pela possibilidade de crescimento, pensando que é uma probabilidade de crescimento. É aí que as pessoas se metem em problemas. Como resultado, elas destinam a maior parte ou todo o seu dinheiro a investimentos que se encaixam na cesta de risco, crescimento. Não apenas 70%, mas às vezes 80%, 90% ou 100%. Alguns até mesmo pegam dinheiro emprestado para fazer investimentos que acreditam que vão continuar subindo indefinidamente, até que param de subir. Por causa da má alocação de ativos, com grande parte do dinheiro apostado em apenas uma ficha, eles perdem tudo ou até mesmo acabam endividados. A razão pela qual as pessoas se prejudicam é que, quando ficam sabendo que o mercado de ações, ou do ouro, ou o mercado imobiliário, ou as mercadorias, ou qualquer outro tipo de investimento, é um ótimo lugar, muitas vezes a bolha está prestes a estourar. Então você precisa colocar em prática um sistema para se certificar de que não vai se deixar seduzir em colocar uma grande quantidade do seu dinheiro em qualquer mercado ou classe de ativos, ou uma grande quantidade na sua cesta de risco, crescimento. Tudo isso pode parecer elementar, especialmente para os investidores sofisticados que acreditam que conseguem dar conta de tudo. Mas às vezes são justamente os êxitos sucessivos dos investidores de alto nível que os fazem se desviar do caminho. Eles esquecem os fundamentos. Naturalmente, sempre haverá investidores que não conseguem ouvir a razão, e cuja exuberância irracional sempre os acompanha. Eles se deixam convencer pelo maior mito do investimento. Dessa vez vai ser diferente. Conheço dezenas dessas histórias, todas com desfechos infelizes. Considere o exemplo de Jonathan, um amigo que fez fortuna nos negócios, e cujo nome real permanecerá anônimo para sua privacidade, e, em seguida, liquidou tudo para investir no iminente mercado imobiliário de Las Vegas. Ele conseguiu algumas vitórias iniciais, e então dobrou suas apostas e pegou dinheiro emprestado insanamente para continuar construindo condomínios. Toda vez que Jonathan frequentava os meus programas financeiros, ele ouvia falar sobre a importância de colocar algumas das suas conquistas na sua cesta de segurança e de não colocar todos os ovos em uma única cesta, não importando quão atraente o retorno pudesse parecer hoje. Jonathan acreditou a mim e os meus programas dominando os negócios o aumento de mais de 1000% em seu negócio, o que tornou todos esses investimentos possíveis. Ele lucrou mais de 150 milhões de dólares vendendo a sua empresa. Mas ele não ouvia quando lhe avisavam para tirar dinheiro da mesa e colocá-lo na cesta de segurança. E, cara, ele pagou um preço por isso. Hoje ele reconhece que o seu ego atrapalhou a sua percepção. Ele queria ser bilionário, e sabia que estava perto de se tornar um. Lembra do que aconteceu quando o mercado imobiliário de Las Vegas entrou em colapso? De quanto os preços da habitação caíram? Que tal cerca de 61% entre 2007 e 2012? Jonathan não perdeu apenas tudo. Ele perdeu $500 milhão a mais do que tinha. Espero sinceramente que tudo isso esteja sendo assimilado. Se houver alguma coisa que você deve aproveitar deste capítulo, é isso: colocar todo o seu dinheiro na cesta risco, crescimento é o golpe de misericórdia. É por isso que muitos especialistas estimam que 95% dos investidores perdem dinheiro ao longo de praticamente todas as décadas. Normalmente eles aproveitam a onda ascendente em imóveis, ações, ouro, e, quando a onda desaparece, eles afundam como uma rocha.
e são atingidos por perdas financeiras durante a inevitável queda. Algumas pessoas simplesmente não ouvem conselhos. Elas têm de aprender da pior maneira, se é que vão aprender. Para evitar esse tipo de lição dolorosa, e ajudá-lo a decidir quais opções são adequadas para você, tenho de lembrá-lo de que um gestor de investimentos livre de conflitos e independente pode ser a escolha certa. Observe como os atletas profissionais, homens e mulheres no topo das suas modalidades esportivas, sempre têm treinadores para mantê-los no pico de desempenho. Por que isso acontece? Porque um treinador vai notar quando eles não estiverem rendendo no jogo, e poderá ajudá-los a fazer pequenos ajustes que poderão resultar em grandes recompensas. A mesma coisa se aplica às suas finanças. Grandes consultores fiduciários vão ajudar você a retornar ao eixo quando estiver começando a agir como um adolescente e a buscar retornos. Eles podem lhe aconselhar quando você estiver prestes a tomar uma decisão de investimento definitiva. Escolha um números, qualquer número. Ok. Chegou o momento do ajuste de contas. Digamos que você ainda tenha esse bônus de $10.000 na mão, ou que você tenha acumulado 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão ou mais, e tenha decidido investir tudo. Sabendo o que sabe até agora, como você vai dividi-lo? Qual é a sua nova filosofia de investimento? Qual porcentagem do seu dinheiro você vai continuar deixando crescer em um ambiente seguro e qual porcentagem você está disposto a arriscar em um crescimento potencialmente maior? Provavelmente você já ouviu essa regra antiga, ou o que Jack Bogle chama de método tosco. Invista a sua idade em títulos. Em outras palavras, subtraia a sua idade de 100. E essa deveria ser a porcentagem que você deve manter em ações. Portanto, se você tivesse 40 anos, 60% deveriam ser destinados às ações na sua cesta de risco, crescimento e 40% aos títulos na sua cesta de segurança. Aos 60 anos, a proporção deve ser de 40% de ações e 60% de títulos. Mas esses índices não estão sintonizados com a realidade atual. A volatilidade tanto das ações quanto dos títulos aumentou, e as pessoas vivem muito mais tempo. Então, o que seria mais indicado para você? Você gostaria de ser mais agressivo no tocante aos seus riscos, assim como Davi Swensen, com 30% de segurança e 70% de risco? Isso significaria colocar 30% do seu lucro inesperado de $10.000, 3 mil, na sua cesta de segurança e 70%, ou $7.000 na sua cesta de risco, crescimento. Se tivesse $1 milhão, você estaria colocando 300 mil na segurança e 700 mil no risco/crescimento. Você pode realmente se dar ao luxo de fazer esse tipo de divisão? Tem dinheiro suficiente? Você tem tempo suficiente? Você é jovem o suficiente? Ou precisa ser um pouco mais conservador, como a maioria das aposentadorias, em uma proporção de 60-40, ou 50-50 é mais adequado para você? Você já está suficientemente perto da aposentadoria, e, portanto, gostaria de ter 80% em um local seguro e apenas 20% em investimentos mais arriscados. O que importa não é o que a maioria das pessoas faz. O que importa é o que vai atender às suas necessidades financeiras e emocionais. Eu sei que é uma escolha muito pessoal, e até mesmo os maiores astros do mundo das finanças às vezes têm de pensar muito sobre o que é mais adequado para eles e as suas famílias. Quando entrevistei Marie Calaner II, da JP Morgan, perguntei a ela, que critérios você usaria na elaboração de uma alocação de ativos? E se você tivesse de elaborar uma para os seus filhos, como seria? Eu tenho 3 filhas, ela me disse. As idades delas são diferentes. Os seus conjuntos de habilidades são diferentes, e vão mudar ao longo do tempo. Mas não tenho como saber qual aspecto que eles assumirão. Uma delas pode gastar mais dinheiro que a outra. Uma delas pode querer trabalhar em um ambiente onde possa ganhar muito dinheiro. Outra pode ser mais filantrópica por natureza. Pode acontecer algo na vida de alguma delas, algum problema de saúde. Uma pode se casar, a outra não. Uma pode ter filhos, a outra não. Cada uma das permutações vai se alterar ao longo do tempo. Por essa razão,
Mesmo que eu começasse essa elaboração no exato dia em que elas nasceram e definisse uma alocação de ativos, ela teria de mudar. E tem de mudar com base no perfil de risco de cada uma. Porque, ao longo do tempo, não se pode considerar que uma alocação de ativos seja perfeita a não ser que seja perfeita para aquela pessoa. E se, no fim das contas, alguém me disser, eu quero que as letras do tesouro descansem em paz, essa pode ser a melhor resposta a ser dada. Eu respondi, porque tem a ver com atender às suas necessidades emocionais, não é, no fim, não se trata apenas do dinheiro. Exatamente, Tony, ela concluiu. Se eu causar mais estresse desfalcando metade desse portfólio e o colocar em um mercado de ações, e isso levar a uma deterioração da felicidade nas suas vidas, qual seria o motivo? Qual é o objetivo do investimento? Perguntei. Não seria ter certeza conquistarmos essa liberdade econômica para nós mesmos e para nossas famílias? É isso mesmo. Ser capaz de fazer as coisas que você quer fazer, ela disse. Mas não à custa do estresse, das tensões e do desconforto que acompanham um ambiente de mercado ruim. Então, qual é a lição aqui de uma das mentes financeiras mais brilhantes do mundo? O mais importante, mais até do que construir a riqueza, é fazê-lo de uma forma que lhe traga paz de espírito. Então, o que você vai fazer? Anote seus números e os transforme em realidade. Essas porcentagens estão se ajustando bem. Reflita sobre elas. Viva com elas. Domine-as. Porque essas porcentagens são a chave para a sua paz de espírito. E também para o seu futuro financeiro. Combinado? Certo. Você acabou de tomar a decisão de investimento mais importante da sua vida. Tendo estabelecido qual é a sua porcentagem, você não vai querer alterá-la até entrar em uma nova fase da vida, ou que as circunstâncias mudem drasticamente. Você precisa se comprometer com ela e manter o portfólio em equilíbrio. Vou lhe mostrar como se faz ainda nesta sessão. Você quer fazer a escolha certa? Lembre-se de que você tem um consultor para ajudá-lo. E você não precisa de dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de dólares para começar. Você pode começar com quase nada, de graça, com os serviços virtuais de hoje em dia. A propósito, eu ainda não terminei. Existem maneiras de aumentar os seus retornos dentro dessas cestas, e nós vamos chegar lá. Agora que você compreende esses princípios e tomou a decisão sobre quanto deseja colocar na sua cesta de risco e na sua cesta de segurança, deixe que eu lhe dê a melhor notícia de todas. Depois de entrevistar 50 dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, as mentes financeiras mais inteligentes, eu descobri as maneiras pelas quais você pode conseguir retornos parecidos com os da cesta de crescimento, com proteções idênticas às da cesta de segurança. O conselho mais importante de cada um dos investidores com quem conversei foi: não perca dinheiro. Para muitos investidores, isso significa ter de se contentar com retornos medíocres na cesta de segurança. Em apenas alguns capítulos, eu vou compartilhar com você a maneira de obter os resultados positivos e desprezar os negativos. A maneira de ter um crescimento significativo sem um risco significativo. Eu sei que parece loucura, mas é real, e é emocionante. Já que trabalhamos arduamente até aqui, fico feliz em dizer que o próximo capítulo é puro e simples prazer. Agora, vou revelar uma terceira cesta sobre a qual ainda não falamos, mas você vai adorá-la, porque ela é divertida, inspiradora e pode lhe propiciar uma melhor qualidade de vida hoje, e não daqui a algumas décadas. Vamos descobrir o que vai entrar na sua cesta dos sonhos. Davi Swensen forneceu a porcentagem específica para cada classe de ativos, mas não forneceu os índices específicos representantes de cada classe de ativos. Analistas independentes utilizaram os seguintes índices para representar cada classe de ativos, e se presume que o portfólio seria reequilibrado trimestralmente. Observe que os resultados anteriores não garantem o desempenho futuro. Contudo,
Estou fornecendo os registros históricos aqui para discutir e ilustrar os princípios subjacentes. 20% MILCIR 5.000 total MKTTR USD 20% FTS Anarate All Rates TR 20% MSCI Equiesa AGR USD 15% Barclays US Long Credit TR USD 15% Barclays US Treasury US Chips TR USD 10% MSCI MPR USD